Estivemos conversando sobre como o nosso mundo começou a sair do eixo, como nos afastamos do plano original de Deus. Foi com a entrada do pecado, e hoje nós temos vários indícios do pecado ao nosso redor. Mas uma coisa que poucas vezes paramos para pensar é sobre a influência do pecado na nossa vida, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu quero pedir para você pegar uma Bíblia e fechar os teus olhos para iniciarmos. Grande Deus do universo, nosso Deus, nosso Pai, obrigada porque o Senhor nos ensina. Nós queremos aprender. Fala conosco através do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar lendo o texto de Romanos 6:23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Através desse texto compreendemos algumas coisas interessantes. Começa falando que o salário do pecado, a consequência do pecado, o pagamento natural do pecado é a morte. E nós conversamos da última vez que, de fato, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, pecaram, foi ali que entrou a morte no mundo. A morte não fazia parte do plano original de Deus. E o texto também nos diz que do pecado veio a morte, mas de Deus vem a vida. Bom, pense você. A maioria das pessoas tem como certeza a morte. Portanto, podemos concluir que todos os seres humanos têm pecado. E se pensarmos bem, de fato, ninguém pode se levantar hoje diante de Deus e dizer que é santo. Santos foram Adão e Eva quando criados. Mas quando eles pecaram, sua natureza sofreu uma abrupta mudança. E já os seus filhos nasceram com essa natureza diferente. A nossa natureza é precisamente descrita em Salmo 51:5. Diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Infelizmente, o pecado é uma marca que nós carregamos desde quando nascemos até quando morrermos. E você pode estar pensando nesse momento: tá bom, eu sei que sou pecador, mas e aí? Geralmente o pecado é tratado só como uma teoria mesmo. Mas eu queria que você visse as implicações práticas, os efeitos colaterais que isso traz para a nossa vida. A Bíblia também fala sobre isso. Veja o que está escrito, Romanos capítulo 7. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Alguma vez você já se percebeu nessa situação? Já teve esse mesmo sentimento? Que não entendia por que tomava algumas decisões? Por que agia de certa maneira em alguns momentos? Pois é, a Bíblia explica que isso é por causa do pecado. E tem mais. Escute, pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E nesse momento eu queria lhe fazer uma pergunta. Quantas vezes você já fez bons propósitos, quem sabe resoluções de ano novo, mas não conseguiu alcançá-los? Por outro lado, pense também quantas vezes você já prometeu que não faria mais certa coisa, e quando menos esperava, já estava fazendo aquilo de novo. Ruim isso, não é? Esse também é outro efeito colateral do pecado. Agora, de fato, nós temos que nos esforçar para não fazer aquilo que já entendemos que não é tão bom, e precisamos nos esforçar também para fazer aquilo que já entendemos que é bom, que compreendemos que vai nos trazer benefícios, que vai nos ajudar a avançar. Isso é conhecido como luta entre o bem e o mal. E Deus não pensou que era para existir isso? Isso só surgiu com o pecado. E sabe, essa é uma luta que travamos a vida inteira. E quando Adão e Eva pecaram, Deus viu através do tempo os efeitos totais do pecado. Seus filhos nasceriam e seriam afastados dele. Porque Deus antes conversava face a face com Adão e agora não pode conversar mais assim conosco. Depois, seus filhos teriam uma grande luta durante toda a vida. E no fim, ainda teriam uma morte para sempre. Todos os filhos, seria essa a única perspectiva. Nascer, ser separado do pai, ter uma luta da vida toda e morrer a morte eterna. Agora pense você, lembrando que Deus é pai. Como você pensa que ficou o coração dele ao ver que essa era a única perspectiva para a vida de seus filhos? Como você acha que um pai reagiria sabendo que isso iria acontecer com seu filho?
Como você acha que um pai se sentiria diante disso? Eu vou te dizer como Deus sentiu. Dilacerado. Ele não aguentou pensar nisso. Ele não aguentou pensar que essa seria a única opção para os seus filhos. E ele decidiu então intervir no meio de tudo isso. E ele interviu precisamente com o plano da salvação. Você já ouviu falar nisso? Salvação? Bom, a Bíblia resume isso de forma fantástica em João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O resumo do plano da salvação é que a morte que era nossa por causa dos nossos pecados agora recairia sobre Jesus, como de fato já recaiu. Veja que isso não foi fácil para o Pai. Pensa que foi fácil ver Jesus na cruz, sofrendo, mas ele preferiu que fosse assim, do que fosse eu e você, separados dele para sempre. Por isso que a Bíblia fala que amou o mundo de tal maneira, nem dá para se descrever. Agora, alguma vez você já parou para pensar, refletir por que a morte de Jesus nos salva do pecado? Ora, outra vez a Bíblia nos traz explicação para isso. Veja só o que está escrito aqui. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Veja só, lembra que era o pecado que nos trazia a morte? Isaías nos diz que ele nos separava de Deus. Aqueles que creem na morte de Jesus na cruz, que aceitam Jesus como seu Salvador, Jesus carregou na cruz os pecados deles. Então é como se não existissem mais os seus pecados. Não existe mais algo que os separe de Deus. Isso não significa que aqueles que aceitam Jesus não vão ter mais lutas. Lutas tem sim, mas agora também temos a opção de alcançar a solução. Porque Jesus na cruz formou uma ponte entre o céu e a terra, uma ponte entre nós e Deus. E eu não sei se você sabia, se Jesus não tivesse morrido, nem nossas orações poderiam ser ouvidas nos céus. Mas agora Deus pode ouvir sim, e pode atender. Sabe, todas as bênçãos que recebemos durante o dia, desde as mais pequenas, como o ar, o sol, a vida, é porque Jesus morreu na cruz. Sabe, vitória para vícios, respostas para dificuldades, tudo nós podemos alcançar, porque Jesus morreu na cruz. E a coisa mais importante, agora temos a esperança de um dia morar no céu e poder voltar a ter um relacionamento com Jesus face a face. E olha como isso me faz pensar. Porque nós seres humanos pecamos e foi Jesus quem pagou. Nós erramos e foi Ele quem morreu. E nem precisamos pedir por isso. E agora o que precisamos fazer é apenas crer. Aceitar pela fé o sacrifício de Jesus na cruz. Mas tem ainda outro texto que eu gostaria de ler com você. Ele também fala sobre a salvação. Escute só. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu não sei qual foi a última vez que você pensou em Jesus. Assim, tê-lo perto de si, ter um relacionamento com Ele, em aceitá-lo como seu Salvador. Mas chegou o momento de você pensar nisso. Talvez como nunca tenha pensado antes. Jesus está nos oferecendo a vida. Uma nova perspectiva, além de viver, ser separado dele, ter uma luta terrível a vida toda e, no fim, encontrar a morte. Jesus está nos oferecendo a salvação. Mas e você? Vai aceitá-lo?